Olá, boa tarde. Uma pausa para um café? Vai um cafezinho aí. Boa tarde. Que começar com a nossa live. Nós já começamos, nós vamos começar com a oração. Então eu conto com você. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Olha, outra coisa bacana são esses coraçõezinhos, essas tochinhas que vocês estão colocando aí. Isso ajuda a entregar, ajuda a falar que é legal, tá? Mas fiquem conosco. Bom, dando início aqui à nossa live, eu quero falar para vocês do livro, né? Do nosso livro Histórias. Gente, eu nem sei se eu posso contar, né? Eu vou contar, só não vou falar para onde. O nosso livro já tem 2 estados que ele vai estar alcançando. Nós estamos aqui de Minas Gerais, Juiz de Fora, e já tem 2 amadas que desejam um livro, são de outros estados, então para a glória de Deus. Se você olhar aí no meu Instagram, aqui nas minhas publicações, vocês vão ver o culto maravilhoso que foi, um culto de lançamento. Eu fiz um culto, gente, um culto de lançamento, de agradecimento a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e Ele me deu essa oportunidade. O culto foi sexta-feira e aí, olha, foi lindo, lindo, lindo. Nunca tinha feito, né? Primeiro livro, e nós decidimos que a gente queria um culto. E assim foi feito, e nós tivemos ali pessoas queridas que estavam comigo, do meu lado, me prestigiando. Então eu quero glorificar a Deus, bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Então eu quero agradecer aqui as pessoas que foram, obrigada pastora Daniele, as pessoas que foram no lançamento, as pessoas que estão entrando em contato, é só Deus que pode fazer isso, e assim, é só agradecer mesmo ao Senhor, porque o Senhor é lindo, Jesus faz, podemos ter certeza que Jesus faz. Eu já quero aqui começar te dando essa palavra de ânimo, acredite nos seus sonhos. Irmã Valéria, você buscou isso? Não busquei. Não busquei, mas veio, Deus mandou. Então, eu só agradecer ao Senhor. Ivone, boa tarde, a paz do Senhor. Clicando no coração também impulsiona, é isso, pastora Daniela. Então, olha, coloca o dedinho aí, vai disparando, que vai dar certo. Passo para você no privado, Josi, passo para você, tá? Gente, outra coisa também que eu quero falar, eu até fixei aqui o nosso canal no YouTube. Faltam poucas pessoas para a gente bater 1000 inscritos. Valéria, o que você vai ganhar com isso? Nada, gente, não vou. O que eu vou ganhar é uma satisfação de falar, olha, nós temos 100 famílias aqui no nosso canal. Então, se você puder, se inscreva lá no nosso canal no YouTube para você me ajudar a chegar a essa meta particular, pessoal. Outra coisa também, fazer igual a Dani está fazendo aqui. A Dani está colocando aqui nos comentários o arroba e o nome da pessoa, o contato que ela tem no Instagram. Então mande também, vamos disparar aí para essa live alcançar mais pessoas. A paz do Senhor, Natalina. Bom, eu já quero aqui fazer uma oração, e aí hoje nós não temos louvores, mas nós temos oração, temos palavra, e é isso que importa, temos você aí do outro lado. Vamos orar? Amado e bendito Deus, nós glorificamos e bendizemos ao Teu nome. Esse dia é marcado pelo Senhor. Eu não sei se é manhã, tarde, noite, madrugada, eu não sei que tempo é, mas eu sei que é um encontro marcado com o Senhor e conosco. Pai, ministra aos nossos corações, que a Tua palavra chegue de encontro à nossa vida, que o nosso coração possa estar aberto, sensível, possa estar como uma terra, Senhor, arada, para que a hora que entrar a palavra, a semente possa germinar e possa dar frutos. Eu quero glorificar e bendizer o nome do Senhor. Meu Deus, pela primeira vez eu estou fazendo uma dinâmica diferente daquilo que o Senhor me orientou. Hoje nós não temos louvor. O louvor abre os nossos corações, abre a nossa alma. Então, Pai, sem poder colocar o louvor para ver se eu consigo salvar essa live, eu quero te pedir que o Senhor vai ministrando um cântico novo nos nossos lábios, na nossa mente.
que o Senhor possa encontrar lugar e morada nos nossos corações. Quero te pedir uma bênção especial pela missionária Júnia, que com tanta boa vontade, Senhor, abriu um espaço ali no seu tempo para vir falar do teu amor. Eu sei do compromisso dela com o Senhor e sei do compromisso do Senhor com ela. Então, Pai, que ela possa entregar tudo aquilo que o Senhor já ministrou, que o Senhor já colocou, que o Senhor dê a ela uma bênção especial. É o que eu te peço humildemente. O Senhor sabe o que a tua filha precisa, o que a tua filha almeja, o que a tua filha sonha. E uma coisa que eu tenho visto é que o Senhor fica feliz em realizar os nossos sonhos. O Senhor sonha conosco. E por isso nós te louvamos. Nós glorificamos o teu nome. Obrigada, Jesus. Senhor, muito obrigada. Eu só posso dizer ao Senhor, muito obrigada. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Drica. Queridos, como eu já disse, né, quem está entrando aí depois, dispara aí nos comentários o contato que você quer chamar para essa live. Dispara os coraçõezinhos, mande para mais pessoas, porque hoje nós não temos o louvor, tá diferente, e eu preciso que você me ajude a entregar, porque eu sei que tem vidas precisando de uma palavra do Senhor, e palavra nós temos aqui. Eu quero deixar para você no Salmo 119, 3 versículos. O versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Peça ao Senhor. Talvez você não esteja aflitíssimo, talvez você não esteja angustiado, talvez você esteja bem, de bom humor. Mesmo assim, peça ao Senhor para vivificar a sua vida, para vivificar a sua alma, para trazer uma palavra e que você possa esconder no fundo do seu coração. Guarde aí nas tábuas do teu coração a palavra do Senhor, porque na hora que você precisar, esta palavra tem tudo. O que contém a Bíblia? Tudo que nós precisamos. É o nosso norte, é a nossa diretriz. O Senhor Jesus, ele é maravilhoso. As estratégias, as direções nós temos aqui na palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Já vou aqui convidar a minha amada, muitas saudades de ouvi-la, e hoje ela vai vir aqui para a glória do Senhor. A paz do Senhor, irmã Simone. Abençoados como você vai ser. Missionária Júlia, paz do Senhor. A paz do Senhor. Que bom te ver. Estar aqui. Que satisfação, que alegria ter a senhora conosco. É uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher que sempre tem uma palavra para os nossos corações. E a gente estava guardando o tempo do Senhor, né, para a senhora estar aqui, nos trazendo uma porção. E esse dia chegou. E é com muita alegria que eu quero te desejar uma boa tarde, um bom momento, na verdade. Eu não sei que horas que nossos amigos vão assistir essa live, mas um bom encontro na nossa live, uma pausa para um café, nesse encontro marcado pelo Senhor. E já quero dizer, estamos com saudades, entrega tudo que Deus colocou e fique à vontade. A senhora já esteve aqui, então sabe que a casa é sua. Amém, eu agradeço. É uma felicidade muito grande estar aqui participando mais uma vez, né, dessa live, podendo falar que Jesus é bom, que eu gosto de falar que Jesus é bom, né? E eu quero cumprimentar a todos que estão aqui na live, todos que vão entrar, né? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e quero dizer que eu também estava com muita saudade. E é uma alegria para mim poder estar participando nessa tarde com vocês. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa tarde. Podemos ler?
Eu quero ler apenas um versículo na palavra de Deus. Quero agradecer a Valéria pelo convite, né, missionária Valéria, pelo convite, pelo carinho de sempre, pastora Daí, e louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui, louvo a Deus por me manter com vida, para eu poder viver esse momento aqui com vocês. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastora Aurélia, pastora Diva, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do amor de Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, desde o momento que a missionária Valéria falou comigo, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu sempre oro pedindo ao Senhor uma confirmação daquilo que o Senhor me deu. E a palavra que a missionária Valéria acabou de ler foi a confirmação da palavra, e vocês vão entender por que eu disse que é a confirmação dessa palavra. Eu quero ler um versículo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O Senhor falou muito ao meu coração neste versículo, nessa tarde. Ele falou na manhã, que eu estava estudando de manhã, e continua falando até agora, e eu tenho certeza que ele tem muito mais para falar. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Filipos, né? Essa epístola, ou essa carta de Filipenses, ela contém menos advertência e mais elogios de qualquer carta que Paulo já escreveu, né? E nós entendemos aqui que ela tem um aspecto marcante, que é, embora ela tenha sido escrito estando Paulo na prisão, é uma das cartas mais alegres de Paulo. E só aí no começo, só aí nessa pinceladinha do livro, da carta de Paulo aos Filipos, nós entendemos que, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, mesmo no meio da tormenta, mesmo quando não vemos saída, ainda nós temos motivo de falar com alegria do Senhor nas nossas vidas, daquilo que o Senhor pode fazer. Nós temos o prazer, e isso nos faz entender que Paulo estava ali no momento esperando uma sentença de liberdade ou de morte. E nesse meio dessa preocupação, era para ele estar preocupado, pensando em outras coisas, maldizendo ou dizendo alguma coisa, preocupado. Não, mas ele está ali escrevendo uma carta, e uma das cartas mais alegres que ele já escreveu. E quando eu olho para isso aqui, eu vejo que ele acreditava, ele tinha em mente, ele tinha a convicção que ele iria sair dali com liberdade para ensinar. E porque isso estava dentro dele, isso era o que ele gostava de fazer, o que dava prazer a Paulo era ensinar. Então ele tinha a convicção de que ele iria sair dali em liberdade, com vida, para ensinar e estimular a progredirem e terem gozo e fé. Mesmo no momento da tormenta, ele tinha certeza que ele ainda ia ter a oportunidade de ensinar ao povo que eles precisam fazer tudo com alegria. Não preciso ter gozo, eu preciso ter prazer, eu preciso ter fé em tudo que eu faço para a obra de Deus. E é interessante que você, voltando um pouquinho no capítulo 2,
nós observamos que Paulo, ele inicia admoestando os leitores a terem um espírito em Cristo. Se há alguma consolação de amor, de alguma comunhão no Espírito, se alguma estranhez, afeto e compaixão, contemplai o meu gozo. Ele está dizendo assim, olha para mim e veja a minha alegria, veja o meu gozo, para que sintais o mesmo. Então, não olha para o que eu estou passando, não olha para a minha dificuldade, não olha por eu estar preso, mas olha pelo gozo que eu sinto de estar falando sobre o amor de Deus. Contempla o meu gozo para que sintais o mesmo, sendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não faça nada por contenda, não. Ou por vanglória, para se gloriar, mas faça com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não olha só para o que é seu, não olha só para o que está acontecendo com você, olha o que está acontecendo com os outros. E isso está querendo dizer assim, você amar o próximo como a ti mesmo. Olha, não olha só para o que é seu, não. Olha para os outros, que quando você olhar para os outros, você vai saber agradecer a Deus por aquilo que você tem e ainda pedir a Deus ajuda ou ajudar alguém que necessita. Então não olhe somente para si mesmo, olhe para os outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então nós vemos o ensinamento de Paulo. Eu amo Paulo, eu sou fã dele de carteirinha, porque eu gosto desses ensinamentos. E quando a gente começa a entender, a olhar realmente porque as escrituras estão nos ensinando, é glorioso, isso traz benefício para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aí, quando chega aí no capítulo 4, ele vem falar sobre a nossa mente, que a nossa mente é a raiz das nossas ações. Olha que interessante. Primeiro ele fala e nos ensina a seguir a Jesus como exemplo, a ter Jesus como exemplo de servo. Mas ele atenta para o seguinte: vocês precisam cuidar da sua mente, porque através da mente, é a mente que é a raiz das nossas ações. É através da nossa mente que as nossas afeições são despertadas. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos cuidar da nossa mente, que ele fala, quanto mais, irmãos, além de tudo isso, irmãos, que eu já ensinei para vocês, quanto mais, tudo, atenta para tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ele está dizendo assim, cuida da sua mente para pensar nas coisas verdadeiras, nas coisas que é pura, nas coisas que é justa, porque aquilo que a sua mente produz, aquilo que a sua mente pensa, que desce para o coração, e depois de descer ao coração se torna em ação. Por isso a necessidade que Paulo via da igreja de Filipos e aconselhava aquele povo a cuidar da mente, no que pensava. Ele mostrava para aquele povo a necessidade de pensarmos sobre as coisas certas, sobre as coisas corretas. Em outras palavras, precisamos aprender a pensar de uma forma
estudando isso aqui, que eu observei isso, que eu estava observando sobre isso, eu falei, ter um pensamento de uma forma cristã. Alguém pode até dizer assim, mas se eu tiver a mente, um pensamento cristão, vou ter uma mente que contempla apenas os tópicos explicitamente cristãos. Se fecharmos e vamos fechar para qualquer outra nação, e no mundo que nós vivemos, nós precisamos pensar em tudo. Nós precisamos pensar em tudo. Mas aí, quando você olha, isso não se encaixa no que encontramos nas Escrituras. Por quê? Na verdade, a Bíblia ensina que devemos pensar em tudo, mas tendo o cuidado de fazer isto à luz da palavra de Deus, ou a partir de uma perspectiva bíblica. Então, eu posso pensar em tudo. Eu preciso pensar em tudo. A minha mente precisa estar pensando em tudo, porque no mundo que eu vivo, no contexto que eu vivo, eu preciso pensar em tudo. Mas eu tenho que ter o cuidado de manter os meus pensamentos na perspectiva bíblica. E isso me faz entender que a perspectiva... Vamos ler lá, 1 Coríntios 10, 5. Eu gosto de ler para nós entendermos que nós estamos falando a palavra de Deus. 10, 5 diz assim: destruindo os conselhos e todas as altivez que te levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então aqui Paulo ele está dizendo assim, cuidado. Você pode pensar em tudo, mas tenha o cuidado de destruir os conselhos e toda a altivez que te leva contra o conhecimento de Deus. Então, todo aquele pensamento que vem para unir, ou para destruir, ou para destronar os pensamentos, os ensinamentos de Deus, eu preciso destruir. Eles vão vir na minha mente? Vão, mas eu preciso ter um cuidado de tirar ele da minha mente. E como que eu faço isso? Tem como eu fazer isso? Tem. E ele ainda continua dizendo aqui, você precisa destruir e tudo que leva contra o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento, quer dizer, prendendo o entendimento à obediência a Cristo. Olha que coisa linda que Paulo está ensinando para nós nessa tarde. Ele ensinou, mandou a carta para Filipos, mas ele está ensinando para nós nessa tarde que nós precisamos prender a nossa mente no que é de Cristo. Então, ter um pensamento cristão é isso. Eu vou pensar em tudo, mas eu tenho que ter o conhecimento da palavra para me tirar aquilo que não é de Deus. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele deu uma lista de qualidade que devemos construir os nossos pensamentos. Devem ser direcionados e governados por qualidades como a verdade, a justiça e a pureza. Olha que coisa tremenda. Eu preciso cuidar da minha mente para ela estar governada, ela estar sendo direcionada na verdade, na justiça e na pureza. E aonde eu encontro tudo isso? Em Deus. Não tem outro que eu possa buscar. Não tem outro que eu possa buscar esse tipo de pensamento, se não for a verdade, a justiça e a pureza. Aonde eu encontro tudo isso? Somente nele. E como eu vou chegar nele? Através da sua palavra, entendendo, procurando o conhecimento da palavra e o Espírito Santo trabalhando na nossa mente, deixando a nossa mente ser governada por ele através da palavra. Que coisa tremenda! Aí você vê que faz sentido a leitura que você fez no começo, que lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Não é verdade? Então, houve uma confirmação do Senhor para essa palavra nessa tarde. E como ele mesmo, Paulo mesmo, diz
nós devemos pensar naquelas coisas nas quais há algo excelente ou virtude. Então, quando você estiver pensando em alguma coisa, a primeira coisa que você deve observar, tem virtude nisso? Tem verdade nisso? Porque muitas vezes nós deixamos a nossa mente ficar leviana, que nós pensamos tanta coisa e que nós começamos a pensar tanto numa mentira que aquilo passa a ser para nós uma verdade. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele vem fazer exatamente isso, nos fazer acreditar em mentiras. Mas o Senhor está nos dizendo nessa tarde, eu quero que você conduza os seus pensamentos em verdade, em justiça e em pureza. Então vamos cuidar da nossa mente, vamos colocar o capacete da salvação para a proteção da nossa mente. Nós podemos olhar também para a Escritura, que é a palavra de Deus, e perguntar, o que eu estou pensando? E a forma que eu estou escolhendo pensar estão alinhados com a excelência moral? Então, até nos nossos pensamentos, nós temos que vigiar. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Não basta só orar, eu preciso estar vigiando. Vigiar é a vigilância em tudo. Por que eu preciso? E nós estamos entendendo nessa tarde, através do ensinamento de Paulo, que eu preciso estar vigilante nos meus pensamentos. Eu não posso deixar o inimigo fazer ninho da nossa mente para confundir e trazer pensamentos que esses pensamentos vai descer para o nosso coração. Então, antes dele descer no nosso coração e se transformar em ação, nós devemos abortar esses pensamentos, nós devemos tirá-los da nossa mente. Como? Através da oração. Eu posso pedir ao Senhor, Deus me ajuda a controlar os meus pensamentos, me ajuda a pensar no que é verdadeiro, me ajuda a ter uma mente pura, uma mente sadia, para que as minhas ações sejam sadias, puras e verdadeiras. Você está entendendo que através da nossa mente é o que nós agimos? Então, as minhas atitudes, as minhas formas de agir, condenam o que tem na minha mente, mostram o que tem na minha mente. Então eu preciso tomar este tipo de cuidado. E esses pensamentos que eu estou tendo estão alinhados com a aprovação de Deus? Esses pensamentos são aprovados por Deus? Senhor, várias vezes eu me pego fazendo isso. Senhor, o Senhor está junto comigo nesse pensamento? O Senhor vai entrar comigo nisso que eu estou pensando, que eu estou planejando? Porque se o Senhor não for entrar, já tira de uma vez. Desfaça de uma vez, não deixa que eu continue pensando nisso. Por quê? Porque nós precisamos da aprovação de Deus. E para isso, nós precisamos fazer o quê? Meditar na sua palavra. E quando eu falo de meditar sobre a sua palavra, eu lembro do próprio Deus dando um conselho para Josué. Lá em Josué, capítulo 1, e o versículo 8. Josué, capítulo 1 e o versículo 8. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e tão prudentemente te conduzirás. Você está entendendo? O próprio Deus já deu a dica aí. Mas eu quero ser próspero no meu ministério, eu quero ser próspero na minha vida financeira, eu quero ser próspero no meu intelecto, eu quero ser próspero em todas as áreas da minha vida. O segredo está aqui, é muito simples, é só fazer isso aqui, ó.
da tua boca o livro dessa lei. Por quê? Porque você estando falando dessas coisas, das coisas da Bíblia, das coisas do livro, você está transmitindo isso para a sua mente. E quando você transmite isso para a sua mente, isso desce no seu coração e você vai colocar em prática. A sua ação vai ser aquilo que está na sua mente. Esse é o segredo. Não tem outro segredo para ter o pensamento cristão. Medita na lei de dia e de noite, para você ter o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Porque se você fazer tudo o que nela está escrito, você vai prosperar em tudo. Esse é o segredo que o próprio Deus deu para Josué. E eu pego essa palavra de Deus para mim. Que eu preciso meditar na sua palavra, eu preciso meditar, eu preciso incutir essa palavra dentro de mim, porque ela estando na minha mente, estando no meu coração, é ela que eu vou estar agindo. As minhas ações serão segundo o que nela está escrito. Então eu preciso da palavra de Deus e esforçarmos para sermos transformados segundo a renovação da nossa mente. E como que eu renovo a minha mente? Meditando nesta palavra. Eu só vou ser transformada. A minha mente, vai ter transformação na minha vida se houver renovação da minha mente. É por isso que Paulo ensina para Filipos, para a igreja de Filipos, que eles precisam cuidar da sua mente. Cuidado no que você pensa. Pensa no que é bom. Pensa no que é verdadeiro. Pensa no que é honesto. Tá dando para entender o que é que Deus quer para mim nessa tarde? É para mim, porque a espada primeiro corta para cá. Ele quer isso para mim e quer isso para você nessa tarde. Medita nessa palavra e esforça para ter uma transformação segundo a renovação da nossa mente. Não apenas, e nós fazendo tudo isso, nós não apenas vamos glorificar a Deus, como seremos fortalecidos. Nós vamos estar fazendo a vontade de Deus, nós vamos estar glorificando a Deus, porque estamos obedecendo a Ele e estaremos sendo fortalecidos para lutar em momentos, para levar o Evangelho em nossas conversas. Nas nossas conversações, muitas vezes nós temos que parar e pensar o que está no meio das nossas conversações. Porque no meio das minhas conversações só está aquilo que está cheio a minha mente. Então eu preciso ter o cuidado da minha mente para que o Evangelho esteja no meio da minha conversação. Que posso estar, mas eu não posso conversar outras coisas? Sim, eu preciso. No mundo que nós estamos inseridos, nós precisamos conversar tudo quanto é assunto. Mas em todos estes assuntos, o Evangelho, o nome de Deus, o Evangelho tem que estar no meio da minha conversa. A conversa pode até começar de outro jeito, mas ela, no caminho dela, nas entrelaçadas das falas, precisa chegar no Evangelho de Cristo. Precisa chegar na vontade de Deus. Precisa chegar na palavra de Deus. Ai, que coisa gostosa que eu sinto quando eu falo disso. Quando eu falo da palavra. A minha vontade é que eu me encha dessa palavra. E a minha vontade também é que eu transfiro esse desejo para que as pessoas possam ter vontade de se encher dessa palavra. Pensa nas coisas boas, nas coisas certas. No capítulo final de Filipenses, né, que é esse que nós estamos falando, Paulo continua a falar sobre o gozo e progresso em relação às prioridades certas, atitude serviçal. Agora ele associa um pensamento controlado
igreja de Filipe, ele leva a igreja de Filipe a entender que nós precisamos ter uma mente disciplinada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas isso aí é uma coisa que você está tirando da tua cabeça, isso aí é uma coisa que você está falando que é impossível de se cumprir. Mas quando você olha para a palavra de Deus, não é impossível de se cumprir. É só eu colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, que é controlar a minha mente através da palavra de Deus. A hora que eu começar a pensar, será que Jesus está satisfeito com isto que eu estou pensando? Será que o que eu estou pensando está agradando a Deus? Se não está, já vou tirar daqui e colocar alguma coisa que agrade ao Senhor, porque isso vai glorificar a Ele e vai me trazer benefício. Porque se eu nisso, é isso que eu vou praticar. É isso que eu vou colocar em ação. Então parece que eu estou batendo muito na tecla, mas Paulo fez exatamente isso com aquela igreja. É uma das cartas mais alegres de Paulo, mas um aconselhamento desses que serve para a vida toda. Serve para tudo que eu vou fazer na vida. Ah, mas eu preciso tomar uma decisão. Eu vou colocar na minha mente aquela decisão que eu preciso tomar, mas eu vou à luz da palavra para ver a decisão que eu vou ter que tomar. Se ela está enquadrada, aquilo que eu estou pensando, se está enquadrado dentro da palavra ou fora. Vai agradar a Deus ou não? O que eu estou fazendo? Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar de mim, das minhas emoções. Por quê? Porque eu sou o templo dele. Então eu preciso cuidar de mim. E isso vai ser cobrado lá no final. A mordomia do templo do Espírito Santo. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com as minhas emoções? O que eu estou fazendo com o meu sono? O que eu estou fazendo com o meu apetite? Isso tudo entra na mordomia cristã. Mas a minha mente eu preciso cuidar, porque é isso que vai me fazer. Ele vai trazer para mim, glorificar a Deus e vai trazer benefícios para minha própria vida. Isso vai resultar numa mente cristã disciplinada. Ele deu essa exortação para a igreja de Corinto e agora ele está dando para a igreja de Filipe. Olha a importância do ensinamento. O mesmo ensinamento que ele deu lá para a igreja de Corinto, ele torna a repetir para a igreja de Filipe. E Deus está trazendo para nós hoje. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela trabalha na minha vida, ela trabalha na nossa vida de uma forma especial. Basta nós desbruçarmos na palavra de Deus para meditar nela. Não é só ler, não basta só ler, tem que meditar. Para ela ser a luz do meu caminho, eu preciso meditar nela. Para ela abrir o caminho, para ela iluminar o meu caminho, eu preciso meditar nela, eu preciso deixar que ela ilumine o meu caminho. Somente eu tenho esse poder de fechar ou abrir, para entrar a palavra ou para não entrar a palavra. Somente eu tenho esse poder, tem uma chavinha aí que eu posso destrancar, para deixar que ela possa entrar e fazer morada no meu coração. Pensamento disciplinado que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Filipe, ele precisa ser reforçado com ações disciplinadas. O pensamento disciplinado, eu preciso disciplinar o meu pensamento à luz da palavra e as minhas ações precisam ser disciplinadas segundo a renovação da minha mente. Quando a gente começa a esmiuçar a palavra de Deus assim, a gente olha e fala assim, é tão simples. A gente complica tanto, mas é tão simples.
É só você pegar tudo que você for fazer. Peraí, deixa eu ver o que a Bíblia me ensina. Deixa eu ver qual o conselho que a Bíblia tem para mim nesta área. O que devo fazer, o que não devo. É tão simples o ser cristão. Então, Paulo dá esse aconselhamento para Filipenses. A seguirem o exemplo, não porque... É interessante que ele olha assim, ele diz assim, ó, novamente, Paulo aconselha os filipenses a seguirem o seu exemplo. Olha que coisa linda. Ele aconselha os filipenses a seguirem o seu exemplo, não porque ele era um homem bom, porque ele era um homem especial, porque ele era um homem superdotado. Não, mas porque ele era um homem que praticava a mensagem que pregava. Ele era um homem que praticava tudo aquilo que estava na sua mente. O que saía dele, o que saía da sua boca, era o que ele fazia. Então ele tinha esse privilégio, essa autonomia para dizer: vocês podem olhar para mim e fazer o que eu faço. Porque eu tenho cuidado de disciplinar a minha mente, eu tenho cuidado de disciplinar as minhas ações conforme a renovação da minha mente à luz da palavra de Deus. Paulo tinha essa liberdade de falar, porque ele vivia o que ele pregava, ele praticava o que ele pregava. Ele fala isso lá no versículo 9. Ele diz assim, ó: o que também aprendeste, recebeste e ouviste, vistes em mim. Olha só que convicção de Paulo, que autoridade que ele tinha, que confiança que ele tinha do que ele fazia, do que ele vivia, do que ele falava. Ele tinha o privilégio de poder falar assim, ó: o que também aprendeste, o que eu estou ensinando para vocês, que vocês estão aprendendo, vocês receberam o que saiu da minha boca, vocês ouviram o que saiu de mim, e vocês estão vendo tudo isso que está saindo da minha boca em mim. Isso você pratica também. Se vocês estão vendo o que está saindo daqui e que eu estou fazendo, pode fazer também. Pode fazer também. E o Deus de paz será convosco. Olha que coisa linda quando nós preenchemos a nossa vida da palavra e podemos falar daquilo que nós vivemos. E se podemos falar daquilo que vivemos, temos autonomia de falar. Pode olhar e pode copiar. Pode fazer, porque você vai ter o Deus estará convosco. Paulo tinha esse privilégio. E que bom seria se todos nós buscássemos de Deus esse privilégio, porque temos condição de fazer isso, porque estamos aqui. O próprio Jesus, ele veio a essa terra, se fez servo, passou nesse mundo para mostrar para mim e para você que nós temos condições de passar por tudo isso com essa verdade, com essa justiça e com essa pureza. Nós temos condições, somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós temos condições disso, se estivermos com a nossa mente renovada à luz da palavra de Deus. E ele que tem o poder de dizer: isso vocês podem praticar. Prática é fazer de alguma coisa um hábito. Olha que coisa linda. Prática é fazer de alguma coisa um hábito. Fazer de alguma ação um hábito. Por exemplo, a oração é um hábito que nós tomamos para nós. Você tem, eu vou dobrar o joelho aqui e vou orar porque... Não. Você vai insistindo. Vai insistindo. Vai insistindo. Todo dia você está lá naquele mesmo horário. Todo dia você está lá naqueles minutos. Todo dia você está lá falando com Deus. E isso torna um hábito na nossa vida que você não consegue viver sem orar. Então tem coisas que nós precisamos fazer, praticar, para que se torne um hábito na nossa vida. E Paulo deseja que os pensamentos justos, uma vida reta, se tornem naturais para aquele povo como uma vida habitual.
E esse é o meu desejo nessa tarde para a minha vida e para a nossa vida, para a sua vida também. Esse é o que eu desejo, que os pensamentos justos, uma vida reta, se tornem naturais para nós, saiam naturalmente da nossa boca palavras verdadeiras, palavras justas, palavras puras, palavras de Deus, palavras que estamos extraindo das próprias palavras de Deus. Então esse é o nosso desejo, que se tornem naturais como uma vida habitual para estes crentes de Filipos e para nós também. Então, o que Paulo desejava para a igreja de Filipos é o que eu desejo para nós nessa tarde. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, falou no meu coração para que eu transmitisse nessa tarde. Eu não sei quanto tempo eu tomei, mas eu sei que eu entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração para entregar. Eu entreguei tudo. Então, vamos colocar em prática Josué 1:8. Vamos meditar nessa palavra todo dia, toda noite. Não vamos apartar ela da nossa boca, porque isso vai nos fazer praticar ela. E quando nós começarmos a praticar, isso vai se tornar habitual na nossa vida. E isso vai nos trazer benefícios. A palavra diz que vai trazer prosperidade em tudo na nossa vida, em tudo que fazemos. Então vamos ter o cuidado de alimentarmos desta palavra que é tão gostosa. Quanto mais nós começamos, nós aprendemos dela, mais nós queremos aprender. E quanto mais nós lemos, às vezes lemos o mesmo capítulo, o mesmo texto, mais o Senhor tem para nos ensinar. E essa tarde eu desejo que Deus abençoe a cada um com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando na minha mente, na sua mente, na nossa mente. Aquilo que a Júnia, com o vocabulário tão pobre que ela tem, não conseguiu transmitir, não conseguiu passar. Eu peço que o Espírito Santo de Deus, continue trabalhando na nossa vida. E que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E eu ficaria aqui ouvindo mais um tempo, porque a hora passou e a gente nem sentiu. Porque foi realmente uma palavra revelada, uma palavra do céu para os nossos corações. Nossa mente é a raiz das nossas ações. O que nós temos alimentado o nosso espírito, né? Com o que nós temos alimentado? Qual é? Será que nós estamos alimentando de um alimento saudável? Porque isso vai influenciar. Gente, é maravilhoso. E saber, né, que nós temos aqui, na palavra de Deus, nós temos tudo o que precisamos. A missionária Júnia realmente foi uma palavra do céu, uma palavra de Deus. Falou ao meu coração. Que palavra! É isso. Nós precisamos renovar a nossa mente. Ainda há tempo. Se os nossos pensamentos estiveram por algum momento poluídos, né? Se algum momento a gente pensou em coisas que não era para pensar, se por acaso passou um pensamento, né? A gente pode tirar, arrancar esse pensamento. A missionária Júlia falou muito bem aqui. Se passou, Jesus não deixa descer para o meu coração. Não deixa, eu preciso tirar isso da minha mente. Porque nós somos seres humanos. Né? O que a gente não pode deixar é isso produzir em nós. A boca fala do que o coração está cheio. E o coração vai se encher dos seus pensamentos. Então, realmente é hora da gente refletir, sabe? De ouvir essa palavra, é o maná fresquinho do céu, né, Maria Pastora? É hora de ouvir essa palavra, de meditar, de ouvir de novo, de parar. Deixa eu ver se eu estou pensando de acordo com o Senhor. Então, realmente foi do céu, e Deus responde, Deus fala, e Deus ministra os nossos corações. Por que tem muita gente hoje passando, fazendo tanta coisa que não era para fazer? Porque talvez ou não conhece, ou tenha se desviado, né, dessa bússola. Né? E a missionária Júnia falou que com propriedade. É isso, irmãos, vamos pedir ao Senhor.
sabe? Eu me lembro, um dia o pastor Walter me explicando isso com todo carinho. Estava falando com ele, a gente estava conversando sobre algumas coisas, né, de pensamento, de ações, e ele falou que tem coisas que a gente pede perdão ao Senhor porque passou aquele pensamento. Eu não preciso nem falar, né, mas passou aquele pensamento. Então é hora da gente analisar, Valéria, é hora de eu analisar se o que eu quero, se o que eu estou pedindo é para glorificar o nome do Senhor ou tem outro sentido aí nesse pensamento, nesse desejo. Missionária Júnior, que Deus possa continuar te abençoando, te fazendo prosperar em tudo e que a senhora continue levando essa voz, esses ensinamentos, essa palavra de fé, de esperança, que nos motiva a continuar confiando e seguindo a palavra de Deus. Tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas aqui, e se Deus quiser, eu vou conseguir salvar a live hoje, porque 4 eu não consegui salvar, mas em nome de Jesus, hoje nós deixamos sem o louvor, para ver se a gente vai conseguir. Se a gente conseguir salvar, o meu desejo é que muitas pessoas ouçam essa palavra, porque foi a palavra do céu. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida mais uma vez. Eu não me esqueço, missionária. Eu acho que sempre que eu lembrar, eu vou falar, seja para a senhora, seja para outras pessoas, onde eu estiver citando seu exemplo, que numa convenção, uma convenção de ministros, na nossa convenção, eu era diaconisa, estava trabalhando na recepção, e a senhora já era missionária, esposa de pastor, e estava ali. A senhora podia ter ficado sentadinha no seu lugar, só absorvendo, mas a senhora nos deu uma lição de servir. E eu me lembro que eu falava, missionária Júlia, pode deixar, eu faço. Não, eu faço com prazer. A senhora, ela enchia a jarra de água, e teve uma hora que eu estava do lado de cá do Betel e eu vi a senhora passando, atravessando todo o Betel para ir servir do outro lado. E o que a senhora veio fazer aqui hoje é isso, nos servir com essa palavra. Então, que o nosso Deus também possa apresentar uma bandeja, senhora, com algo valioso, precioso, porque do jeito que a senhora sempre estendeu a mão para servir, é essa lembrança muito forte. Eu já ouvi a senhora pregando, eu já ouvi a senhora falando, mas o que me marcou mesmo foi no ato de servir, sem se importar se a senhora era uma missionária, se tinha outros ali, membros, e a senhora servindo. A senhora nunca olhou essa posição, mas isso me marcou profundamente. Eu já disse isso para a senhora, mas que o próprio Deus, sabe, possa servir também a senhora com aquilo que a senhora precisa nesse momento. Porque a senhora, mais uma vez, veio nos ensinar, não somente com todo o ensinamento que a senhora tem, mas a senhora ensina até mesmo de boca fechada, nos ensina com as suas ações. Que Deus continue abençoando, e eu vou pedir aqui, vou aproveitar mais esse tempinho para que a senhora nos despeça em oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos nessa tarde, Deus. Eu quero te louvar pela vida da missionária Valéria. Eu quero te louvar pela vida de cada um que está ouvindo esta live, que vão ouvir, Senhor. Jesus querido, eu quero te louvar pela vida de cada um. Eu quero te agradecer, Senhor, por me dar vida para viver esse momento. Eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui, poder falar um pouquinho da tua palavra. Deus, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor ministrou na minha vida, no meu coração, e que eu pude transmitir, Senhor, conforme o Senhor ministrou na minha vida. Jesus querido, eu quero te pedir em favor de cada um, de cada pedido de oração. Senhor Jesus, eu não conheço, eu não sei, nas minhas mãos eu não tenho nada, mas eu quero te pedir, Senhor, e estamos aqui te pedindo, porque nós sabemos que o Senhor tem todo o poder. Eu torno a repetir, o Senhor tem todo o poder para fazer qualquer coisa que o Senhor lhe apraz.
Deus querido, eu quero te pedir, toca na vida de cada um, aqueles que estão necessitando de saúde. O Senhor é médico dos médicos, aqueles que estão precisando, Senhor, de saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. O Senhor é um Deus que pode fazer todas essas coisas, e é por isso que nós estamos fazendo. De nós não temos nada para oferecer, mas nós estamos pedindo para o Senhor, porque o Senhor tem. Então, Senhor, visita cada um nessa tarde. Jesus querido, nos ajuda para colocar em prática essa palavra que acabamos de ministrar. Me ajuda, Senhor, para cada dia mais estar buscando de Ti. O Senhor sabe o desejo do meu coração. O Senhor sabe o quanto eu anseio aprender cada dia mais do Senhor. Jesus querido, nos ensina, nos dá sabedoria diretamente do céu. Nos ensina através do Teu Espírito Santo, que é o único que pode mergulhar na profundeza do Teu conhecimento, Deus. Então, que Ele venha nos ministrar na nossa mente. Deus querido, nos ajuda, nos dá graça, nos dá vigor para vencer as adversidades da vida. Nos ajuda, Senhor. Quantas vezes nós estamos lá no fundo do mar e o Senhor nos traz à tona para respirar, mas nós sabemos que nós não vamos nos afogar, porque o Senhor está ali para nos trazer e submergir para poder respirar. Deus querido, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que nos sustenta. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que age, é o Senhor que faz, é o Senhor que movimenta, é o Senhor que nos transporta, é o Senhor que nos faz ir para lá e para cá. Nós te louvamos, Deus, e queremos pedir que o Senhor nos ajude a renovar a nossa mente para cada dia mais estarmos disponíveis para o Senhor movimentar a nossa vida. É o que nós te pedimos nessa tarde, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glórias a Deus, amém. Missionária Júnior, olha aí teu recadinho, agradece a Deus pelas aulas de escola dominical. Coisa boa, eu imagino que tenha sido bênção mesmo, com esse jeito, essa explanação, né? Rosenira, um beijo para você, Rosenira, nova aqui, veio pela pastora missionária Júnior, minha mãe. Rosenira, tá. Rosenira Angélica. Missionária, pode fazer suas considerações, se quiser mandar beijo para alguém aí, tem gente aí que é a primeira vez que está aqui, então eu sei que veio pela senhora, fique à vontade para nós terminarmos. Amém, eu quero agradecer a cada um que atendeu o meu convite de estar aqui. Eu não consegui ler os comentários, não consegui ver quem estava na live, mas o Senhor viu e sabe que você estava aqui. Eu tenho certeza que depois você vai comentar comigo também. E eu quero agradecer a todos que tiveram paciência de me ouvir. E eu tenho certeza que você não me ouviu. Se você orou, você pediu, eu tenho certeza que foi Deus quem falou comigo e com você nessa tarde. Então eu quero agradecer, um beijo carinhoso para todos vocês e dizer que eu amo todos vocês. Missionária Valéria, Deus te abençoe. Deus continue te abençoando, continue te dando graça, continue te sustentando e fazendo você prosseguir naquilo que Ele propôs para que você faça. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Não vai ficar só nessa, gente, porque missionária Júnior é assim, é bênção. Você pode chamar que ela sempre tem uma palavra de Deus aos nossos corações. Um beijo para todo mundo que está aqui. Mais uma vez eu quero falar do nosso canal no YouTube. Essa live, se Deus permitir, ela vai para o nosso canal no YouTube. Então, eu quero convidar vocês, se inscrevam lá, segue a gente aqui, porque eu tenho certeza que o propósito de Deus é levar uma palavra até você de fé e esperança. Deus abençoe a todos vocês. Eu esqueci de parabenizar pelo livro. Que Deus continue abençoando e que esse seja o primeiro de muitos. Que Deus Amém. Amém. Obrigada, missionária. Obrigada pelo carinho. Deus abençoe, meus queridos. A paz do Senhor.